Estamos com a correção do exercício de número 1 hoje, a parte de divisão de problemas envolvendo números naturais. E aí nós temos inicialmente duas questões. Na primeira delas diz assim, numa divisão o divisor é 12, o quociente é 6 e o resto é o maior possível. Qual será então o dividendo? Bom, o dividendo eu não sei quem é. O divisor é 12, o quociente é 6. Quando se diz que o resto tem que ser o maior possível, será o número anterior ao quociente. Ou seja, se o quociente foi 6, o maior resto possível tem que ser o número anterior ao 6. No caso é quem? O 5. Então, nós temos a seguinte montagem. Para o aluno achar o dividendo, ele tem que multiplicar divisor vezes quociente e o resultado dessa multiplicação somar com o resto. Então, foi isso que nós fizemos. O dividendo é o que eu vou atrás, divisor 12, quociente 6, o resto é 5 por ser o maior possível. E aí, 12 vezes 6, 72, somado a 5, 77. Logo, a resposta do dividendo é 77 dessa questão. Ok? Na questão 2, diz assim, sabendo que o quociente de uma divisão é 16 e que o resto é 8, qual será o dividendo sabendo que o divisor deve ser o menor possível em relação ao resto? Bom, essa questão... a questão 2, o dividendo eu não tenho, mais uma vez, o divisor deve ser o maior possível, logo deve ser uma unidade a mais que o quociente e superior ao resto, logo será 17. Né? Na questão diz assim, menor possível, mas na realidade está errado ali, é o maior possível, tá? Então, só retificando o que estava escrito. Então, logo será 17, porque 17 é uma unidade a mais do que o nosso quociente. E o resto já era 8, tá? Então, como eu tenho aqui dividendo, para achar o dividendo, eu sei que eu tenho que multiplicar divisor vezes quociente e somar com o resto. Logicamente, eu tenho divisor 17, quociente 16, que estava escrito lá na questão, né? E o resto 8. Então, 17 vezes 16, 272, com mais 8, 280. Então, essa será a nossa resposta da questão 2. Passando para a terceira questão. Para deslocar em uma carroça de mão 500 tijolos, o pedreiro precisou fazer 20 deslocamentos, ou seja, 20 viagens, né? Quantos tijolos em média ele carregará? Então é simples, tijolos 500, deslocamento 20, e logo haverá uma divisão entre a quantidade de tijolos e a quantidade de deslocamentos que há as viagens. Então 500 dividido por 20 dá 25, então dentro da carroça ele levará 25 tijolos por cada deslocamento, certo? Essa é a questão 3. A questão 4. Uma menina tem 1.600 figurinhas, das quais existem 8 cores diferentes. Se ela organizar por cores, cada cor terá quantas figuras em média? Então, o aluno vai pegar os 1.600 e organizar por 8 cores, que na realidade é dividir por grupos. Então, 1.600 dividido por 8, eu vou ter 8 grupos de 200 figurinhas separadas por cores. Então, essa é a resposta da questão 4. Vamos à questão 5. Uma parede tem 240 metros quadrados e cada cerâmica tem 3 metros. Cada cerâmica isoladamente, a unidade. Se quero cobrir metade dessa parede, quantos metros de cerâmica serão necessários? Ora, o aluno vai dividir, 240 metros na metade, logicamente vai ser dividido por 2, como está escrito aqui, 240 dividido por 2, então eu vou ter 120 metros dessa parede cobertos por cerâmica. Como cada cerâmica tem 3 metros, eu vou multiplicar a metade, que deu 120 vezes 3, eu vou precisar de 360 metros quadrados de cerâmica para
cobrir a metade do total dessa parede, que é de 240 metros, tá? E a sexta e última questão diz: uma herança foi repartida em 3 herdeiros da seguinte forma: num total de 64 mil. O primeiro receberá a terça parte do total, ou seja, vai ser dividido por 3 esse valor. O segundo ficará com a metade, então o segundo vai diminuir, né? Vai subtrair do que recebeu o primeiro, e o restante vai ser dividido por 2. E o que sobrar vai ser do terceiro herdeiro. Então vamos ver o esquema aqui. Herança 1.400. O primeiro receberá 1/3 de 64 mil, ou seja, dividir 64 mil por 3. Receberá aproximadamente 23.333. Já o segundo receberá a metade do restante. Então, de 64 mil, aliás, você vai tirar, né, os 23.333, que sobrará 40.667 aproximadamente. Então, desse valor aqui, né, o restante que sobrou do primeiro, né, do primeiro herdeiro, vai ser a metade, vai ser desse segundo. Então, dividido por 2 dará aproximadamente 20.333. E o resto será do terceiro, que na realidade vai ser 20.333. Tirando esse valor, está encoberto aqui embaixo, tá certo? Mas o terceiro receberá aproximadamente, vamos dizer assim, 20.300 e alguma coisa também, tá? Então, quando eu colocar lá a resolução, vai aparecer todo o valor escrito, tá certo? Ok, gente? Um abraço a todos e até a próxima.